Bem, dando continuidade à nossa aula, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui do que foi visto. Estamos falando sobre clínica médica, falando já como que funciona a sistematização da assistência de enfermagem dentro da clínica médica, como é composto este setor. Falamos também de algumas patologias, né, que são corriqueiras dentro da rotina, né, da clínica médica. Estamos falando um pouco sobre anatomia e fisiologia de alguns sistemas. Falamos sobre sistema gastrointestinal, sistema digestório, né, algumas patologias que acometem, né, esse sistema. Falamos de algumas características, né, desse sistema e dessas patologias, e agora eu quero falar um pouco para vocês sobre sistema cardiorrespiratório, sistema cardiovascular, que também é uma patologia que atinge muitos pacientes, muitas pessoas ao redor do mundo. E dentro, né, da rotina da clínica médica, nós vamos atender muitos pacientes com essas características. Então, é importante falarmos um pouco sobre anatomia e fisiologia também deste sistema. O coração, ele é um dos músculos, eu digo sempre que é o músculo, o sistema, o órgão mais nobre do nosso organismo. Ele começa a bater e a se desenvolver lá quando a gente é fecundado dentro lá das trompas uterinas, e a gente vai se desenvolver dentro do nosso útero materno. Ele já começa a desenvolver o trabalho dele, e quando ele para, a vida cessa, a vida encerra, né? Então ele é um órgão extremamente importante e é um órgão vital, né, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Se ele vai bem, outros sistemas, os outros órgãos vão bem. Se ele vai mal, consequentemente, as outras coisas também vão mal. Então é imprescindível, né, termos essa concepção, termos essa ciência de que é preciso cuidar do coração, e é preciso, como profissionais da saúde, cuidarmos do nosso coração e entendermos também, ao menos um pouco, de maneira introdutória, como que funciona, né, toda essa movimentação do sistema cardiorrespiratório. Então, quando nós falamos de coração, é interessante e importante lembrarmos que o coração é um órgão, tecido muscular liso, né, que de maneira ali bem natural e bem popular foi colocado como um órgão oco, né? O coração basicamente ele é dividido em 4 partes, são 4 câmaras, né? Que são os átrios e os ventrículos. E eu vou estar explicando um pouco melhor para vocês. Ele é localizado no centro do tórax, onde ocupa um espaço entre os pulmões e repousa sobre o diafragma. Ele pesa aproximadamente 300 gramas, embora o peso e o tamanho do coração sejam influenciados pela idade, peso corporal ou por uma patologia cardíaca, né? Então tá, eu falei aqui que ele está localizado ali entre os pulmões e ele repousa sobre o diafragma. Então eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês sobre o diafragma. Dentro de uma unidade hospitalar, vocês, na atuação de técnicos, de profissionais da saúde, vão estar juntos ali com o pessoal do raio-x também, todo o pessoal que trabalha nesses setores, e provavelmente vocês vão verificar um raio-x de tórax. Esse raio-x de tórax, se vocês visualizarem, uma mancha branca entre os 2 pulmões ali, aquilo é o coração. Geralmente ele fica localizado naquela região, bem no centro do tórax, como o autor ali da nossa apostila citou. E ele fica sobreposto ao diafragma. O diafragma nada mais é do que um órgão que auxilia no movimento dos murmúrios vesiculares dos pulmões. Ele faz esse movimento, ele expande e se recolhe, levando em consideração que o pulmão ele não tem um movimento próprio, ele depende diretamente do diafragma e de todo o fluxo cardíaco para se movimentar. Então, o coração está posicionado entre os 2 pulmões e o diafragma no centro do tórax. A ação do bombeamento do coração é efetuada pela contração e relaxamento rítmicos da sua parede muscular. Durante a sístole, contração do músculo, os compartimentos do coração tornam-se menores à medida que o sangue é ejetado. Então, vou dar uma dica para vocês.
Quando você verifica o sinal vital de um paciente dentro de uma instituição hospitalar, a pressão arterial ela é extremamente importante. Então, quando você coloca lá o seu esfigmomanômetro, coloca o estetoscópio para fazer a ausculta ali, né, de como está os batimentos desse indivíduo, você vai ouvir lá, a pressão dele deu 120 por 80 milímetros de mercúrio. Como que funciona o fluxo sanguíneo? Sangue que vai, sístole, sangue que volta, diástole. Pressão sistólica, 120, pressão diastólica, 80, 12 por 8. É uma dica para vocês entenderem. Durante a diástole, está falando relaxamento do músculo, os compartimentos do coração se enchem de sangue em preparação para a ejeção subsequente. Um coração de adulto normal em repouso bate aproximadamente 60 a 80 vezes por minuto. Cada ventrículo ejeta aproximadamente 70 ml de sangue por batimento apresentado em um débito de aproximadamente 51 por minuto. Ou seja, é um músculo extremamente forte e resistente. O tecido do coração se chama miocárdio. É o tecido de revestimento entre o coração e as câmaras, átrios e ventrículos. O movimento de sístole leva sangue, diástole recebe sangue e esse fluxo ele se repete continuamente, né? Então, quando nós falamos sobre sistema cardiovascular, falamos sobre os outros órgãos adjacentes ali, que são os pulmões e o diafragma, o posicionamento do coração, como estamos falando sobre anatomia e fisiologia dentro da disciplina de clínica médica, é imprescindível que falemos também de algumas patologias. Uma delas é uma patologia que se chama angina, né? Que na realidade é uma síndrome, né? Ela é comumente caracterizada por episódios de dor ou pressão na parte anterior do tórax, na região do peito, aquela dor extremamente forte na região do peito, né? A causa em geral é um fluxo sanguíneo coronário insuficiente. Esse fluxo insuficiente resulta de um aporte diminuído de oxigênio para satisfazer uma demanda miocárdica aumentada de oxigênio em resposta ao esforço físico ou estresse emocional. Em outras palavras, a necessidade de oxigênio supera o suprimento. Muitas das vezes o indivíduo que é submetido a fortes emoções e sente essa dor no peito, não é angina, é característico, parece, porque também faltou oxigenação dentro desse fluxo sanguíneo, então é importante ressaltarmos isso, né? Cuidados específicos, tomar medicamentos conforme a prescrição, já que o paciente tem o débito cardíaco, foi diagnosticado por um cardiologista, dentro de critérios diagnósticos, de exames precisos, por exemplo, um eletrocardiograma, exames de sangue e um ecocardiograma, outros exames, ele foi diagnosticado com algum tipo de insuficiência cardíaca, ele naturalmente é submetido a um tratamento medicamentoso. Então, se este paciente apresentou essa síndrome, geralmente ele vai ser diagnosticado, né, com algum débito cardíaco e vai ser acompanhado, né, por um profissional para realizar esse tratamento medicamentoso em sua residência mesmo. Por isso que é importante o autocuidado, incentivar o autocuidado também. Então, como que funciona a questão dos cuidados específicos, né? Tomar os medicamentos conforme a prescrição, manter consultas de cuidado de saúde, parar de fumar, porque o fumo aumenta a frequência cardíaca, pressão arterial, inibe sanguíneo de monóxido de carbono, compreender que os extremos de temperatura, principalmente no frio, podem induzir a dor anginosa, portanto, evite o exercício em extremos de temperatura, prevenir episódios de dor, alternar a atividade com período de repouso, carregar a nitroglicerina em todos os momentos, saber quando e como usá-la, bem como seus efeitos colaterais, usar os recursos apropriados para o apoio durante os períodos emocionalmente estressantes, evitar a ingestão excessiva de alimentos, comer refeições pequenas, evitar o uso de abuso de cafeína, evitar exercícios físicos de até 2 horas após as refeições, evitar sair à rua com tempo frio, agasalhar-se bem. Só alguns cuidados específicos, levando em consideração que a pessoa que tem alguma patologia cardíaca, ela precisa redobrar os seus cuidados. E nós, como profissionais de enfermagem, profissionais da área de saúde, ao recebermos o paciente
dentro de uma clínica médica, um setor onde ele vai estar sendo avaliado, né, minuciosamente, acompanhado por nossa equipe, é bom, interessante reforçarmos, né, todos esses cuidados para que isso não se repita. O que mais acontece com o paciente que tem débito cardíaco, nós falamos aqui sobre o tabagismo, paciente que é tabagista inveterado e tem alguma patologia cardíaca. Você já deve ter ouvido falar do infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio é quando há o cessamento, né, da frequência do batimento cardíaco. O músculo do miocárdio, que é o músculo cardíaco, ele para de bater devido à falta de oxigenação, fluxo indevido, por fatores externos. Nesse caso, o tabagismo é um dos principais, né, causadores, né, de infarto agudo do miocárdio na população que tem este débito cardíaco, que apresenta essa característica, apresenta essa patologia. Por isso que é importante nós, como profissionais da saúde, atuando em clínica médica, reforçarmos também esses cuidados específicos e como prevenir, né, para que nada de pior possa acontecer com esses pacientes que uma hora serão e estão submetidos aos nossos cuidados.